A pergunta é, afinal, os jesuítas são como uma classe, como se fossem um clube. Basicamente, você estuda em universidades jesuítas e então você se aplica para fazer parte da ordem. Então, os jesuítas seriam, na verdade, professores, educadores? Veja bem, há diferentes escolas dentro da Igreja Católica. Você tem os augustinos, há os dominicanos. Estas são ordens religiosas dentro da Igreja Católica. Há diferentes ordens ou clubes, se você preferir, dentro da Igreja, porque ela é a mais antiga. E elas têm mais experiência, e são elas que estão conduzindo essa mudança dentro da Igreja Católica. Então, a lição é meio difícil explicar, mas basicamente a Igreja Católica é composta por clubes. E as pessoas acabam decidindo se unir a esses clubes, e então os jesuítas são uma ordem da Igreja. E então, será que os cardeais, por exemplo, eles também fariam parte desses clubes? Não, veja bem, os cardeais pertencem a uma ordem diferente dentro da igreja. Os cardeais não são todos jesuítas, mas os cardeais, hoje em dia, são em sua maioria liberais. São liberais no aspecto teológico e também quanto à organização da igreja. Veja como os jesuítas tiveram uma grande influência nesses outros grupos da igreja também. Pastor Bohr, eu sempre escutei que os jesuítas estavam relacionados com a contra-reforma, que eles foram criados para este propósito. O senhor poderia falar algo sobre isso? A principal razão pela qual os jesuítas foram criados era combater a reforma protestante. A reforma protestante começou oficialmente em 1517, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. E o Loyola estabeleceu a ordem dos jesuítas em explícita dos jesuítas, da ordem dos jesuítas, era combater a crescente ameaça protestante. Por exemplo, se você for até a Basílica de São Pedro, em Roma, e há uma estátua de Loyola pisando na cabeça de um protestante. Eu vi essa estátua pessoalmente. Então, basicamente, aí também... bom, eu vou ler uma citação da Ellen White mais tarde, mas basicamente infiltrar as escolas e os governos e o mundo médico, o mundo seguisse a sua filosofia. Então, sim, essa ordem foi estabelecida para combater a reforma protestante. Bem, se bem me recordo, você disse que esse problema do evolucionismo teísta está em eliminar a nossa necessidade de um Salvador, correto? Bom, se este é o caso e agora quais são as razões que eles estão dando agora para necessitarmos de um Salvador? Pergunta muito boa esta. Me deixe responder desta maneira. A religião da Igreja Católica engana as pessoas. E, por tabela, também engana os líderes políticos. Então, as cerimônias da Igreja Católica Romana são para cativar a maioria, para fazer com que o povo pense que os políticos acham que eles são, você sabe, pecadores que precisam de salvação. Mas eles próprios não acreditam nisso, certo? Isto é apenas para enganar as massas. E tem funcionado muito bem, não? Por exemplo, a ideia de que você precisa orar para Maria. Os liberais não acreditam nisso. Mas eles querem que as pessoas acreditem nisso para que elas permaneçam dependentes da igreja. Por outro lado, a parte política do Vaticano precisa ser capaz de se relacionar com os políticos do mundo, a fim de influenciar esses líderes a fazer o que eles querem. Ou seja, a Igreja Católica é híbrida. É uma união entre Igreja e Estado, o que é muito perigoso, ter esses dois aspectos reunidos. Mas, Pastor Bohr, o que você acha que eles realmente acreditam? Eu acredito que no fundo de seus corações eles sejam ateus.
Mas eles nunca vão dizer isso, porque se um dia o fizerem, o que vai acontecer com aqueles que o seguem? O quê? Agora eles viraram ateus? Mas como assim? E todas essas cerimônias de orações para Maria que fazemos? Se nada disso é verdade. Então, eles precisam criar uma fachada. Na verdade, me permitam compartilhar algo com vocês. Na próxima quinta-feira, eu viajarei para a Espanha. Eu vou pregar lá sobre o livro de Daniel. Pelos últimos 6 meses, eu tenho me correspondido com um padre espanhol. E provavelmente alguns de vocês receberam pedidos de arrecadação nas suas caixas de e-mail. Enfim, mas esse padre foi profundamente tocado pela mensagem adventista. Ele tem assistido ao Doug Batchelor nos últimos 2 dele, dizendo que ele acredita que Ellen White é a profetisa de Deus. Ele acredita que os mortos realmente estão mortos, que o sábado é o dia de descanso. Ele também, ele sabe muito mais sobre adventistas do que a própria igreja adventista. Mas ele pediu para ser batizado. Então, uma das razões pelas quais eu estou indo para lá é justamente para batizar esse padre católico lá na Espanha. Então, não são apenas os leigos que estão assistindo à programação conservadora adventista, mas também os inteligentes. Veja, não estou dizendo que os leigos não são inteligentes, não é isso. Eu estou dizendo que pessoas que conseguiram estudar bastante, que fizeram uma universidade, essas pessoas estão começando a perceber que o lugar onde elas estão agora não é o lugar correto, que elas precisam procurar algo melhor. Também há um outro indivíduo, e eu contei a história dele na última campanha de arrecadação que fizemos. Este indivíduo estudou a mensagem, se tornou adventista, e veja, é um indivíduo muito bem de posses, muito rico. E ele me pediu que eu voltasse para a divisa entre a Colômbia e o Equador. Ele disse, eu vou alugar o anfiteatro mais luxuoso, pagarei todas as suas despesas, e eu quero que você apresente uma série focada para as pessoas mais cultas. Então, mais tarde neste ano, eu irei para a Colômbia para fazer isso. Basicamente, este indivíduo, esse homem, ele lida com milhões de dólares. E ele abraçou a mensagem adventista. Então, não somente entre os mais simples, mas também entre aqueles que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Na verdade, esta é a razão pela qual nós existimos, o nosso ministério, Secret and Sealed, para propagar a verdade presente da Igreja Adventista. Eu gostaria de saber como a maçonaria são uma sociedade secreta, assim como o Opus Dei e os jesuítas. Eu ouvi, veja bem, ouvi que os jesuítas e os maçons não se gostam muito. Então, é difícil dizer, porque afinal eles são sociedades secretas, eles não revelam muitas coisas, então não temos certeza sobre como eles se relacionam, além, claro, dos rumores que escutamos. Mas Ellen White diz que devemos ser contra as sociedades secretas e nunca se juntar a uma delas. Sabe, algumas pessoas dizem que no local onde Ellen White está enterrada há um obelisco e que o obelisco é um símbolo maçom. Então dizem que ela era maçom porque tem um obelisco no túmulo dela. Mas, gente, há muitos... Além disso, no cemitério onde ela está enterrada, em Battle Creek, existem inúmeros outros obeliscos de pessoas que nunca foram maçons. Ou seja, um obelisco era simplesmente algo que se colocava nos túmulos naqueles dias. E assim eles não têm conexão nenhuma com a maçonaria. Bem, eu gostaria de responder melhor sua pergunta, mas como elas são secretas, não sabemos de tudo. Mais alguma pergunta? Muito bem. De acordo com a sua explicação, os papas João Paulo I e seu outro não foi eliminado. Eu acredito que é porque durante o papado de João Paulo II, os jesuítas ainda não tinham
uma grande e forte influência no papado. Creio que foi um processo que levou tempo. Veja bem, o Bento XVI ficou lá por vários anos, e durante esses anos os jesuítas ganharam poder. Ganharam influência suficiente a fim de eleger um papa jesuíta. Falando nisso, mesmo o Papa Bento XVI tendo prometido, disse que... Eu vou explicar melhor daqui a pouco. O Papa Bento XVI está em guerra com o Papa Francisco em relação ao celibato. Porque vocês devem saber, mas o Papa atual se mostrou aberto para a possibilidade de que os bispos lá venham achar padres suficientes. Então, resumindo, a questão é que naquela época eles não tinham força suficiente, mas agora eles têm. E então decidiram se livrar do Papa tradicionalista e eleger um de acordo com os seus propósitos. Pois no arquivo, com todas as informações das pessoas, especialmente... Bem, eu nunca vi isso. Talvez, eu não sei. Mas vejam, a conclusão de tudo isso é que nós não temos detalhes sobre tudo que eles fazem, mas, a julgar pelo que nós estamos vendo, é possível ver o que eles estão pretendendo. Eles são uma sociedade secreta. Então há muitas coisas que acontecem lá que nós não sabemos. E também há aquelas pessoas que dizem: a Igreja Católica está implantando jesuítas na nossa igreja. Bem, quem são eles? Ora, então não vamos ficar obcecados com isso. Não vamos ficar, olha, aquele irmão é jesuíta, aquele pastor é jesuíta. A minha preocupação é com o que eles estão ensinando, e não me preocupar se o fulano de tal é jesuíta ou não. Veja, podemos ficar tão obcecados com... É tudo documentado. Além das fontes que apresentei hoje, há outras ainda que podem ser checadas. Eu, na verdade, pretendo publicar algumas delas em minha newsletter. Mais alguém? Vejamos lá. Pastor, eu ouvi falar que o Papa Francisco e esse Papa seria o braço armado dos jesuítas? Muito boa pergunta. Veja, o Papa Negro é chamado assim porque ele veste roupas negras. Ele veste um manto negro. Já o Papa Branco veste um manto branco. Então tem que ver com as roupas que eles usam. Porém, o indivíduo verdadeiramente poderoso na igreja é o Papa Negro, que é o Papa Geral da Ordem dos Jesuítas. E eu vou falar na próxima sessão daqui a pouco. É muito interessante. Ele é um jesuíta, obviamente, mas você consegue adivinhar. Interessante. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E então eu lhe direi o que esse Arthur Souza Abascal, o padre-geral dos jesuítas, eu vou mostrar a vocês que, como jesuíta, ele possui essas ideias que nós não sabemos o que realmente devemos acreditar em termos de doutrinas. Segundo ele, doutrinas não são seladas em concreto, não são imutáveis, mas elas mudam com o tempo. Eu vou ler para vocês. É isso mesmo. E também vou mostrar o que ele disse lá na Venezuela sobre centenas de presos políticos que estão morrendo nas prisões e as pessoas que estão morrendo de fome. O que ele diz sobre isso? Veja bem, precisa haver um diálogo entre os comunistas e a oposição. É só isso, um diálogo, ele diz. E não condena nada sobre o que está acontecendo. O que é muito interessante, porque ele é um comunista. E o governo da Venezuela é comunista. Então, eles estão em comum acordo. Muito bem, mais alguma pergunta? Sim, é interessante que tenha alguma associação entre os dois. Veja, eu não tenho certeza se o Pence é jesuíta. Talvez ele estudou em uma escola jesuíta, mas ele é um protestante. Eu sei que ele não é. O presidente Trump é um presbiteriano. Entre aspas. Mas a maioria
das pessoas que o rodeiam são católicas, incluindo o procurador-geral, o Barr, e o Cipollone, que o defenderá no processo de impeachment. Ele também é católico. E a maioria da mídia também é católica. Por falar nisso, há dois braços na mídia, o braço conservador e o braço liberal. O braço liberal é o que o Trump chama de fake news. E por falar nisso, a maioria dos comentaristas de ambos os braços são católicos. Porém, os católicos da Fox News estão em desacordo com o Papa Francisco em quase tudo, porque eles estão no lado conservador. Existe uma minoria de católicos, aproximadamente 25%, que simplesmente despreza o Papa Francisco. Na verdade, quando estávamos na Filadélfia, havia um grupo de católicos conservadores indo de pessoa a pessoa pedindo para que assinassem uma petição. E acredite ou não, um deles me disse assim: esse Papa é o anticristo dentro da Igreja Católica. Porque não sabe, o que está acontecendo na Igreja Católica está acontecendo na Igreja Adventista e no mundo político. Porque as igrejas são um reflexo da sociedade. Infelizmente, ao invés de transformar a sociedade, a igreja está sendo influenciada por ela. Isso é triste. Muito bem. Dentro do processo, você não pode excluí-la desse processo. Eu queria saber como que as pessoas, como os cristãos que creem na evolução, lidam com essa questão da morte ser necessária nesse processo. Bem, este é um dos grandes dilemas que eles enfrentam, porque a Bíblia diz que a morte é um resultado do pecado. E por causa disto, você precisa de alguém para salvá-lo da morte, que é o Redentor. Mas se já havia morte, é quebrado. Porque o processo evolutivo não requer a vinda de um Salvador. O que acontece é que na evolução, a morte será superada ao final desse processo. Então, é algo que eles não conseguem responder. A relação que há entre o pecado, a morte e a necessidade do Salvador. Elas são discordantes, como disse aquele artigo de jornal que eu li para vocês. Não dá. Você mencionou na apresentação que se descartarmos a semana do casamento entre homossexuais e a crise de gênero nos Estados Unidos e no Canadá. Bem, a minha pergunta é, número 1, o que você tem a dizer sobre os fatores que influenciaram a Suprema Corte Americana a aprovar o casamento gay? E número 2, existe algo como... Você poderia dar alguma explicação a respeito dessas coisas? Porque elas têm conexão direta com a semana literal da criação, não é mesmo? Completamente tomadas por liberais. Ou seja, favoráveis ao LGBT, a favor do comunismo e do socialismo, a favor do movimento LGBT, etc. Os princípios sobre os quais essa nação foi fundada, e assim lhes são passadas a ideia de que esse país é mau. Este país são maus. Então, assim dizendo, é como tentar pegar o vento. É uma situação sem saída enquanto as universidades estiverem ensinando desse jeito. Muitos professores são marxistas. Eles são socialistas. Veja, por exemplo, Bernie Sanders. Então, veja, eles professam religião, mas na verdade eles são comunistas. A diferença entre socialismo e capitalismo é: o socialismo acredita que o governo deve fazer tudo, e já o capitalismo acredita que os indivíduos devem ser os construtores da sociedade. Então, essa ideia de, nós vamos dar educação de graça, isso de graça, aquilo de graça, $1.000 por mês de graça para todo mundo. Então, se eu fosse um jovem, eu diria, aleluia, vou ganhar $1.000 por mês. Mas o que eles não percebem é que isso vai acabar quebrando o país. É sério, gente, saúde de graça para todo mundo?
Quanto será que isso vai custar? E fica claro que existe um propósito por trás disso. Talvez o propósito seja levar os Estados Unidos à falência, porque é muito perigosos. Muito bem, a segunda pergunta era sobre a Suprema Corte ter aprovado o casamento gay. 2 dos juízes que temos lá agora não estavam naquela época. O Kavanaugh e o Gorsuch não estavam lá. Eles não eram membros da corte. Então, basicamente, tínhamos 4 votos de um lado, 4 votos do outro e um voto neutro que acabou pendendo para o liberal. Então, esta é a razão pela qual eu acredito que o casamento gay foi aprovado constitucionalmente. Eu não tenho tanta certeza se isso aconteceria hoje. Nós vivemos em tempos perigosos em relação à Suprema Corte, porque neste momento esse país deveria ser protestante, mas nesse momento temos 5 ministros que são católicos, um que cresceu católico, que é o Gorsuch, e ele frequentou a igreja episcopal, e temos 3 judeus. Ou seja, não há protestantes na Suprema Corte. Está doente, com câncer no pâncreas. O que aconteceria se ela falecesse e acabássemos tendo a eleição de um 7º católico na Suprema Corte? O mais poderoso do governo é o braço judicial. Sabem, o governo dos Estados Unidos possui 3 braços: o executivo, o judicial e o legislativo. O judicial, basicamente, é a Suprema Corte. E qual deles é o mais poderoso? É a Suprema Corte. E por quê? Porque o Congresso pode escrever uma lei, porém, se alguém contestar a sua constitucionalidade e a Corte decretar que é na lei, ela é derrubada? Agora, me deixe perguntar, seria um decreto dominical inconstitucional? É claro que sim, pois o Congresso não pode fazer não. Qualquer pessoa com cérebro diria sim. Mas eu tenho uma pergunta. E se a Suprema Corte declarar constitucional aquilo que é inconstitucional? É isso que vai acontecer? Veja, pode ser que haja uma emenda na Constituição ou não. Mas, na verdade, nem precisa ter uma emenda na Constituição, porque basta a Suprema Corte dizer que o decreto dominical é constitucional. É por isso que Apocalipse 13 diz que a besta da terra possui 2 chifres de cordeiro, porque professa liberdade civil e religiosa, porém fala como um dragão. Em outras palavras, o que vai acontecer é que o decreto dominical será redigido pelo Congresso e... veja, o governo não vai dizer que é contra a liberdade religiosa, mas em suas ações irá contradizer aquilo que professa, de defender a liberdade religiosa. Então, seriam as leis anti-sábado inconstitucionais também? Veja, Ellen White diz que não haverá somente um decreto dominical, mas leis antissabáticas. Seriam elas inconstitucionais? Sim, porque a Constituição defende que você... Portanto, um decreto dominical seria estabelecer uma religião. E já as leis antissabáticas seriam leis que o impediriam de praticar uma religião. E o que vai acontecer é que a Suprema Corte declarará que ambas as leis são constitucionais, mesmo sabendo que não são. É por isso que essa besta tem 2 chifres como cordeiro, mas fala como um dragão. Ela contradiz com a sua fala aquilo que ela professa ser. Pastor, o senhor mencionou há pouco tempo sobre a nossa igreja não são adventistas e que acabam voltando para as nossas igrejas e ensinando as heresias que aprenderam por lá. Que conselhos o senhor poderia dar para nós quando vemos algum pastor nos ensinando, orientando a respeito de coisas? Eu sugeriria o que Jesus sugeriu. Primeiro, vá até aquela pessoa e fale com ela.
individualmente. Se ela não ouvi-lo, então leve-a aos anciões da igreja. Se ela não ouvir os anciões da igreja, então leve-a para a comissão. E caso ela não escute a comissão, então você fez a sua parte. E não há mais nada a fazer. Precisamos seguir o processo de ir até a pessoa primeiro e falar com ela individualmente e tentar ganhar aquele irmão ou irmã para a verdade. Mas estamos vivendo em tempos muito perigosos, irmãos. Todo tipo conhecer aquilo que acreditamos e saber por que acreditamos. Precisamos estar firmes para que saibamos aquilo em que cremos, para dividir com os outros e também para falar quando virmos alguém se desviando da verdade. Uma das razões pelas quais temos problemas na igreja hoje é porque as pessoas querem evitar conflito e acabam não falando quando vem algo errado. Elas simplesmente ficam quietas. Mas sejam gentis. Seja gentil, seja cortês, não seja maldoso. Porque conservadores são considerados pessoas malvadas, e às vezes elas são, na maneira como se expressam. Então precisamos que Deus deu à nossa igreja. Eu vou mostrar a vocês algumas afirmações muito interessantes em uma das viagens do Papa Francisco. Durante uma comitiva de imprensa no avião, no voo, alguém perguntou a ele a sua opinião sobre casamento homossexual. E ele disse, quem sou eu para julgar? Bem, isso diz tudo sobre a sua opinião sobre casamento gay. Seria ele a favor? Ele é a favor? Os conservadores iriam fazer uma revolução. Mas ele acredita em seu coração em um ministério não celibatário. E ele acredita na radicais, socialista. Veja, ele fez em suas viagens ecumênicas, ele viajou para templos budistas, para nações hindus, nações muçulmanas, nações católicas. Ele está dizendo constantemente, vamos nos unir, abandone as nossas diferenças e vamos nos juntar. Este é o novo modelo jesuíta. Antes eles eram, defenda as doutrinas líderes do mundo, assim, muito menos o mundo acadêmico. Ou mesmo os protestantes quando se diz, nós temos a verdade. Ora, que protestantes vão se unir a eles assim? Nenhum deles. Mas se você conseguir tornar a Igreja Católica palatável, então você chega a uma síntese.